Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da 7ª temporada de Rick and Morty que tá pra chegar. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu entre o final da última temporada e o início dessa próxima temporada e também o que a gente pode esperar envolvendo a dublagem. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar, saiu num evento francês, eu vou mostrar aqui pra vocês a reportagem, né, que foi feita lá na França, a respeito de Rick and Morty, que os episódios provavelmente vão chegar em setembro de 2023, os episódios da 7ª temporada, seria o menor espaço entre o final de uma temporada e o início de outra temporada que a gente já viu desde a primeira temporada de Rick and Morty, então é muito interessante a gente ver que finalmente eles estão colocando a série nos eixos para conseguir lançar uma temporada por ano, mais ou menos como Simpsons faz, como Family Guy faz, e Rick and Morty tem bem menos episódios do que essas outras séries, né? Então não deveria ser tão difícil assim eles conseguirem fazer os lançamentos, né, anuais aí de forma correta. E a série tá praticamente completando 10 anos, porque ela foi lançada originalmente em 2013, fazem 10 anos que a produção da série começou, mas o primeiro episódio foi lançado no dia 2 de dezembro de 2013, então em dezembro de 2023 vão fazer 10 anos que a série foi lançada. Então só explicando pra vocês, né, a respeito dessa demora entre uma temporada e outra, as 5 primeiras temporadas foram lançadas em anos ímpares, então a primeira foi lançada em 2013, a segunda em 2015, a terceira em 2017, a quarta em 2019 e a quinta em 2021, né? Aí a sexta foi lançada já no ano de 2022, só que com uma espera de um pouquinho mais de um ano, e agora finalmente a gente tem a próxima temporada. Se nada muito grande acontecer, a gente vai ver ela chegando em setembro de 2023, ou seja, exatamente um ano depois do lançamento da temporada anterior. Só que muitas coisas aconteceram, eu fiquei até surpreso que a produção ainda tá em dia, principalmente por causa do que aconteceu envolvendo o Justin Roiland. Caso vocês não saibam, né, o Justin Roiland é um dos co-criadores da série junto com o Dan Harmon. Eu sempre vi o Dan Harmon como a pessoa mais importante da série, principalmente por causa de Community. Eu vejo muitas semelhanças narrativas entre, né, Community e Rick and Morty. O Dan Harmon, pelo menos pra mim, sempre foi o cara de visão ali dentro da série, enquanto o design dos personagens e a voz dos personagens vinham mais do Justin Roiland. Só que o Justin Roiland, por causa de muitas acusações aí que acabaram não dando em nada na justiça, né, mas outras coisas foram surgindo, mensagens que ele enviou ali pelo Twitter e assim por diante, né, por conversas, inclusive, ele acabou sendo demitido de Rick and Morty, né? A Adult Swim postou falando a respeito que o Justin Roiland não faria mais parte da equipe. Ele inclusive saiu da própria produtora de jogos que chama Squanch Games, que ele mesmo criou, né? E não só isso, ele perdeu vários outros projetos aí que já estavam em andamento. Ele falou algumas coisas também, que se sentiu muito ferido por pessoas que ele considerava amigos, que acabaram abandonando ele. E faz sentido também, né? Porque todas as empresas que trabalhavam com ele simplesmente abandonaram ele, né, num momento muito crítico, digamos assim, da carreira dele. E a série vai continuar sem o Justin Roiland, mesmo depois de tudo que aconteceu, né? Mesmo depois da ação na justiça não ter dado em nada, ele não foi recolocado, digamos assim, né, no antigo trabalho dele ali na Adult Swim, e a série vai continuar sem a presença do Justin Roiland. Eu falei quando essa notícia saiu que essa não seria uma notícia tão ruim para a Adult Swim, porque a Adult Swim, para ela, né, quanto mais acelerado o processo for, melhor é, porque eles conseguem lançar mais episódios. E o Justin Roiland, nas últimas temporadas, não parecia mais ter um papel integral dentro da série, principalmente porque ele tinha outras séries em desenvolvimento, ele tinha Solar Opposites, que estava concorrendo ali diretamente com Rick and Morty em termos de temáticas. Então eu já tinha ouvido falar, né, eu já tinha visto reportagens a respeito, né, do Justin Roiland não tá mais com um papel muito grande nos bastidores. E inclusive o Twitter, né, eu já falei isso aqui antes, eu acompanhava as notícias de Rick and Morty basicamente pelo Twitter do Justin Roiland, e já faziam 2 temporadas que ele não postava basicamente nada envolvendo a série, ele não falava a respeito, ele postava os trailers de Solar Opposites, mas não postava os trailers do Rick and Morty. A última vez que ele postou alguma coisa foi quando estava acontecendo aquela caça ao tesouro, né, envolvendo Rick and Morty. Ele postou uma foto em uma estátua que estava lá em Los Angeles, não me lembro exatamente, mas eu lembro que foi a última postagem envolvendo Rick and Morty. E durante essa entrevista, né, para essa página Premiere, que é um jornal francês,
Eles falaram a respeito disso, eles falaram a respeito de como vai ser a dublagem daqui pra frente, né, de como vão ser as vozes do Rick e do Morty. Pra quem não sabe, né, o Justin Roiland era o dublador tanto do Rick quanto do Morty, então ele fazia as vozes diferentes, e não só dos dois, né, como de vários outros personagens, e eles já falaram que não vão fazer uma cópia do Rick e do Morty, eles não vão pegar um cara que saiba imitar as vozes que o Justin Roiland fazia, eles vão criar vozes novas, eles não sabem nem ainda se a mesma pessoa vai dublar os dois, ou se eles vão pegar uma pessoa nova para dublar o Rick, uma pessoa nova para dublar o Morty. Então é uma situação que vai mudar muito a visão de muita gente, né, a respeito da série. Não acho que vai acabar com a série como muitas pessoas estão falando, né? Muitas pessoas estão falando que a série vai acabar porque o criador saiu, mas como eu disse, o Justin Roiland já não estava mais com aquele envolvimento gigantesco e o Dan Harmon ainda tá lá, que pra mim é o criador em termos de intelectuais ali das histórias, né, e das narrativas que a gente tá vendo. Então eu acho que essa é a principal questão. Eu ainda vou fazer vídeos a respeito das temáticas que eu acredito que vão ser abordadas nessa 7ª temporada, mas a principal questão com certeza vai ser essa questão da dublagem, que aqui no Brasil não vai ser um problema tão grande, porque a grande maioria das pessoas, eu já fiz enquetes a respeito disso, porque 80% das pessoas aqui no Brasil assistem a versão brasileira, ou seja, a versão com dublagem com as vozes brasileiras e não a versão original norte-americana. Então, aqui no Brasil, eu sei que muitas pessoas estão falando que a série acabou, que a série isso, que a série aquilo, só que para muita gente não vai mudar absolutamente nada, assim como a gente já teve uma mudança aqui no Brasil. O dublador do Rick não é o mesmo dublador, né? Hoje é o Ennio Vivona, eu gosto muito, eu já conversei com o Ennio Vivona, é um cara muito gente boa, eu gosto da voz dele, e a voz modificou e os fãs continuaram assistindo, pelo menos na sua maioria, né? Obviamente tem críticas, eu gostava da voz anterior e assim por diante, mas não é uma coisa que arruinou a série. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer lá nos Estados Unidos. A série já não estava no seu momento máximo, digamos assim. Eu acho que o ápice da série em termos de popularidade foi a 3ª temporada, só que eles demoraram um pouquinho para lançar uma nova temporada, então acho que a série acabou perdendo um pouquinho de fôlego. Eu acho que em termos criativos, todas as temporadas têm episódios bons, tem episódios medianos, né? Se vocês quiserem, eu até faço uma análise mais aprofundada a respeito de cada uma das temporadas. Só que, como eu disse, eu não acho que vai ser o fim da série. Eu vou continuar trazendo vídeos aqui a respeito de Rick and Morty no decorrer desses próximos meses, no decorrer do lançamento da nova temporada. Então aqui só mostrando pra vocês a reportagem. Eu traduzi a reportagem do francês pro português. Então se tiver algum erro, me perdoem, né? Como eu disse, o jornal é o Premier, lá da França. E desculpem minha voz também, eu tô um pouco resfriado. Rick and Morty celebram seu 10º aniversário em Annecy. Poderíamos continuar para sempre. Eles falaram isso também, né? Só explicando para vocês, para não ficar fora de contexto. Perguntaram por quanto tempo Rick and Morty vai continuar. E o produtor, né, que estava presente, falou que Rick and Morty pode continuar para sempre, né? Que eles podem para sempre continuar contando histórias, mais ou menos como a série falou, né? Rick and Morty Forever. Eu não acho que isso vai acontecer, obviamente, né? Mas eu acredito que a gente tem como exemplos aí Family Guy, os Simpsons e inclusive South Park, né? Eu acho que todas essas séries têm uma longevidade muito grande. Eu diria que até umas 20, 25 temporadas Rick and Morty pode durar. Eu sei que muitos fãs não vão gostar muito disso, só que eu acho que Rick and Morty tem uma estratégia muito inteligente de salpicar episódios canônicos, enquanto tem muitos episódios independentes que não cruzam, né, com uma narrativa maior. A cada temporada, né, incluir um novo vilão, incluir uma nova narrativa de temporada, só que continuar fazendo episódios soltos. Eu acho que a longevidade da série pode vir a ser muito grande, sim, e eu não acho isso ruim. Eu já falei pra muitas pessoas, Rick and Morty tem hoje 6 temporadas de 10 episódios, com exceção da primeira, que tem um episódio piloto, né, que acaba contando como um episódio a mais. Então são 61 episódios de Rick and Morty até hoje. Se a gente for levar em consideração séries que trazem 24, 25 ou 26 episódios por temporada, como é o caso inclusive dos Simpsons, todas as temporadas de Rick and Morty que a gente já viu até hoje equivalem a cerca de 3 temporadas dos Simpsons, até menos do que 3 temporadas de Simpsons. Então eu acho que a série tem muito mais história pra contar. Só continuando aqui, né, reunião com o presidente da Adult Swim e o produtor executivo da série explicam em particular o que acontecerá após a saída de Justin Roiland. E aqui o Michael O'Whelan, que é o presidente da Adult Swim, e o Steve Levi, que é produtor de Rick and Morty, ou seja, nem o Dan Harmon estava presente nessa entrevista, mas, né, quem sabe a respeito da data de lançamento, com certeza é o produtor e o chefão dentro do canal.
Eles falaram aqui, né, o que eles acharam do Rick and Morty completando 10 anos. Eu não vou falar de tudo, né, o que eles acham de uma série de ficção científica que conseguiu conquistar o mundo. E eles falam que se trata de uma série de comédia, que não necessariamente é uma série que depende, né, desse universo maluco, que eles poderiam contar histórias menores envolvendo esses personagens que eles criaram, que eu concordo plenamente. Alguns dos episódios menos malucos, né, em termos de ficção científica, pra mim são alguns dos melhores. E aqui é com certeza a parte mais importante da entrevista. Tendo Justin Roiland sido demitido, o que acontecerá com as vozes de Rick e Morty e dos outros personagens que ele dublou? E ele respondeu, ele será substituído na dublagem. Por imitadores da sua voz? Existem muitos. Não, imitadores não. Então aqui ele está explicando que não vão ser pessoas que vão simplesmente trazer as mesmas vozes pro Rick e pro Morty. Eu não sei se por motivos contratuais, né, ou se eles realmente não querem, eles querem se afastar um pouquinho do Justin Roiland. Só que aqui eles colocam um asterisco importante, ó. Mas alguém que assiste Rick and Morty e não sabe da partida de Justin Roiland não perceberia que as vozes mudaram? Sim, eu acredito que seja possível. Ele está respondendo que talvez uma pessoa que não sabe de nada que aconteceu dos bastidores nem perceba que o Rick e o Morty foram modificados. Isso quer dizer que eles pretendem modificar a voz, não pretendem colocar imitadores, mas que eles vão tentar aproximar bastante as vozes. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, né? Eles não mudaram muito da voz que a gente tinha anteriormente, só que quem acompanha a série percebeu que a voz mudou, mas tem muita gente que não percebeu também. E aqui os dois citam o Dan Harmon envolvendo toda essa situação, né? Ficamos chocados e perturbados com tudo isso que aconteceu. E Dan Harmon sempre esteve nas trincheiras conosco a cada passo do caminho. Ele sempre está de olho em tudo, ele nunca foi embora depois que Justin foi embora. Então, pelo que eles deixaram a entender aqui, em momento algum o Dan Harmon cogitou, né, sair em protesto ao Justin Roiland saindo. Eu acredito que já existia um atrito muito forte entre os dois. Eu já tinha falado isso aqui, que os dois não estavam se dando tão bem nos bastidores. Eles sempre postavam fotos juntos e etc, faziam posts ali entre eles. E isso parou completamente depois que eles assinaram aquele novo contrato de 70 episódios. Então eu acredito que aconteceu sim algum atrito entre os dois e talvez o Dan Harmon tenha ficado até satisfeito, né, quando o Justin Roiland foi retirado da série, porque conforme o Justin Roiland focava em outros projetos, é possível que o Dan Harmon não tenha gostado tanto disso. E a esperança é que as novas temporadas continuem saindo anualmente, porque aqui, né, ó, o Steve Lee vai falar o seguinte: além disso, a 8ª temporada já está totalmente escrita e conseguimos traçar boa parte da 9ª temporada antes da greve dos roteiristas. Então, já estamos falando da 10ª temporada. Então, a 7ª já está pronta para ser lançada, a 8ª já está escrita, a 9ª já está desenvolvida. Então, eles já estão falando pelo menos a respeito do esqueleto da 10ª temporada. E eles finalizam, né, falando a respeito: poderíamos continuar para sempre. A série é um veículo para grandes ideias de ficção científica que já existem há muito tempo em outros lugares. Obviamente não inventamos o multiverso, mas o tornamos conhecido para um público que não conhecia o conceito. Somos inspirados pela grande ficção científica e ainda há milhões de ideias a serem exploradas. E mesmo que o multiverso seja usado absolutamente em todos os lugares agora, a ponto de se tornar cansativo, estamos prontos para nos recuperar. É um desafio emocionante. O que poderemos fazer depois do multiverso? Muito mais você verá nas próximas temporadas. Queremos originalidade, queremos ultrapassar os limites. Como eu disse, eu concordo plenamente. Se a série continuar lançando 10 episódios por temporada, a série pode ter uma longevidade gigantesca, porque é muito difícil ela ficar cansativa com somente isso de episódios por ano. Então, pessoal, a gente fica agora na expectativa da próxima temporada e eu queria saber de vocês. Vocês querem que eu volte a trazer vídeos de Rick and Morty aqui no canal? Eu tenho algumas ideias, tenho algumas análises que eu não cheguei a fazer da temporada anterior. Se vocês quiserem, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.